Fala, torcida tricolor, vejam só o que a mídia está falando após o empate do São Paulo em 0-0 com o Barcelona de Guayaquil. Vejam a seguir. Difícil, segundo tempo, a bola não estava entrando, adversário mais fechadinho. Zubeldia tirou o Lucas Moura do banco de reservas, voltou a atuar com a camisa do São Paulo. Um jogador que eu acho que foi muito bem na partida de hoje foi o Ferreirinha, construindo boas jogadas, clareando o jogo. Ferreirinha tentando, desde a chegada dele ao São Paulo, né, se firmar na equipe tricolor. São Paulo 0, Barcelona de Guayaquil também 0. José Manuel de Barros, muito boa noite para você, Zé. Bem-vindo ao Canelada. O São Paulo que tentou, martelou demais aí o gol, como destacou o Piperno, para ele o melhor em campo foi o arqueiro do Barcelona, mas nada, 0 para o São Paulo, 0 para o Barcelona. José Manuel. Boa noite, Pedro, meus amigos do Canelada. Antes de mais nada, é bom dizer que matematicamente, em termos de classificação ali no grupo, a vida do São Paulo não muda. Independente do resultado de hoje, a não ser que ele tivesse perdido, ele vai para a última rodada contra o Tajeres no Morumbi em busca da vitória para ser primeiro do grupo. O empate de hoje não muda essa matemática. Mesmo empatando o jogo de hoje contra o Barcelona, o São Paulo precisa da vitória simples contra o Tajeres. Eu disse simples, não fácil. Contra o Tajeres para ser o primeiro colocado no grupo. Seria muito melhor se ele vencesse hoje o Barcelona. Primeiro que esse empate é o segundo em casa, né, em 3 jogos do Zubeldia, deixa aquela pulga atrás da orelha. Houve um empate contra o Palmeiras, a vitória contra o Fluminense na segunda-feira, hoje novo empate contra o Barcelona. Mas na matemática do grupo não tem nenhuma mudança. Segue o São Paulo precisando de uma vitória num confronto direto contra o Tajeres. Por exemplo, se ele tivesse vencido o jogo de hoje, ainda assim ele precisaria vencer o Tajeres na última rodada. Empatou, tem que vencer do mesmo jeito para alcançar o time argentino em número de pontos, ganhando pelo placar mínimo, ele ultrapassa no saldo de gols e fica com a primeira colocação no grupo. As coisas não funcionaram tão bem. Esse Barcelona, que não tinha o Holan como treinador quando o São Paulo o enfrentou lá em Guayaquil, jogando com a pegada de hoje, com o esforço de hoje, né? Acredito que ele não teria perdido para o São Paulo como perdeu naquele jogo lá em Guayaquil. São Paulo poderia ter saído com a vitória hoje, mas algumas coisas não funcionaram. Do goleiro até o Alisson, normal, ok. A partir do Galopo, eu achei que o Galopo nessa posição não funciona tão bem como naquele período que ele jogava bem, mas um pouco mais na frente, encostando ali no centroavante. Ele sofreu muito nessa função ali no meio campo. Sem o Caleri e o Michel Araújo na direita, o próprio André, também, o Andrezinho, o André, também não foi tão legal ali no comando de ataque. O mais esforçado, aquele que na luta, na vontade muitas vezes, tentava no 1 contra 1, criar alguma coisa, era o Ferreirinha. Não que o Michel Araújo não tentasse também, mas ele tomou algumas decisões equivocadas, alguns erros na tomada de decisão, né, para usar o linguajar do futebol mesmo, do Michel Araújo. O Luciano me pareceu meio perdido, né? Não foi aquele Luciano para conclusão, né? Concluiu até em gol, mas estava muito impedido. Fato é que o São Paulo, ele não fez um grande jogo, ele deixou pelo menos escapar a oportunidade de ter uma grande sequência e de aumentar ainda mais, e aí independente do 11 titular, apesar dos desfalques, tem uma sequência de vitórias, né? Continuar aumentando o moral. O aproveitamento do Zubeldia continua excelente, né? E esse tipo de tropeço serve mais para mostrar que começou bem o Zubeldia. São Paulo melhorou, mas ainda tem um longo caminho para que o São Paulo tenha efetivamente condição de brigar e tentar chegar longe na Copa Libertadores. Estava olhando aqui o saldo de gols das equipes que nesse momento estão com 13 pontos, né? Como é o caso do Tajeres, que está no grupo do São Paulo, é o caso do Palmeiras e também do River Plate. São os times aí brigando pela melhor campanha. Estava aqui dando uma olhada, o São Paulo no momento com 5 de saldo, o Tajeres está com 6, o Palmeiras está com 9 e o River Plate com 7, porque tudo isso influencia, né? Se o São Paulo tivesse vencido hoje, o São Paulo estaria na briga
por essa melhor campanha da fase de grupos, o que permite, né, ao time com melhor campanha decidir em casa na fase oitavas de final. Mas teria essa competição com essas equipes que eu citei aqui, o saldo de gols poderia ser determinante, né? Já que várias equipes empatadas em pontos. São Paulo ainda assim tem o Tadieres. O Tadieres com certeza vai chegar aqui para jogar pelo empate, para cravar aí esse primeiro lugar, mas o São Paulo não tem nada a ver com isso. São Paulo do Zubeldia hoje, sim, ficou no empate 0-0 com o Barcelona de Guayaquil. Bruno Prado, você que transmitiu esse jogo com o Fausto Favara, com o Giovanni Chacon. Bruno, o que você achou do São Paulo hoje? Esse São Paulo do Zubeldia, que São Paulo, eu achei, Bruno, São Paulo sofreu para conseguir o gol, né? Parecia um sofrimento de São Paulo no campo de ataque. Será que a falta do Caleri, talvez, de repente, que o São Paulo está sofrendo tanto assim para poder colocar essa bola? Porque eu acho que até criou chances, acho que ficou rodeando a área do Barcelona de Guayaquil, mas faltou, né, balançar as redes do goleiro adversário. Bruno Prado, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Piperno, Zé Manuel, todos aqui. O São Paulo não fez um bom jogo, não, né? Teve mais a bola, teve oportunidades. O Barcelona também teve as suas oportunidades. Mas eu acho que o principal foi na questão da intensidade mesmo. O São Paulo é um time já, pelo menos há uns 2 anos, que ele precisa estar muito no seu máximo para render bem. É um time, e o seu máximo quer dizer de conseguir pressionar o adversário, de conseguir acelerar o jogo, de marcar em cima. O São Paulo tem um bom time, não é um time ruim, mas para render, para dominar o adversário, ele precisa estar num ritmo muito forte. É um time que acho que depende mais da sua força, da sua intensidade, da pressão, de acelerar o jogo, do que necessariamente da sua qualidade técnica individual. Claro que em vários momentos a qualidade técnica faz diferença. O São Paulo tem alguns bons jogadores. Mas é um time que normalmente, quando não está no seu melhor, na sua intensidade máxima, ele tem dificuldade, né, para criar. Pode ter a ver com um tempo curto de um jogo para o outro. São Paulo jogou segunda-feira, voltou a campo hoje, isso pode ter pegado um pouquinho na parte física. E claro, tem desfalques. O São Paulo não tem um cara com a característica do Caleri, né? O André Silva hoje foi o centroavante, ele pode jogar assim, já jogou assim, jogava assim em Portugal, mas ele não é um cara, um pivô, ele é um cara que pode jogar de centroavante, mas ele para receber a bola em profundidade, né? Para receber a bola na frente, para ele acelerar. Ele é um cara que gosta de movimentar, de acelerar. O Juan também não é exatamente um centroavante. Tecnicamente o Juan é um jogador que tem as suas limitações, perdeu uma chance claríssima no final do jogo. Sim. O Juan tem algumas características até interessantes de pressionar a saída de bola, de movimentar, de incomodar o adversário, mas tecnicamente está devendo bastante. O próprio Luciano pode jogar de centroavante, mas não tem um cara como o Caleri. O São Paulo sente muito quando não tem. O argentino Lucas voltando hoje, né? Entrou durante o segundo tempo. Os primeiros minutos dele foram bons, acho que foi um momento ali que o São Paulo deu uma reagida, mas depois ele caiu também, talvez também pela parte física, tá? Um bom tempo. O Lucas hoje foi o 9º jogo do Lucas apenas no ano. O Lucas teve 2 contusões, então não foi um bom jogo, mas acho que é muito disso, do ritmo, da intensidade. A característica desse time é um time que briga, que pressiona, que tem que estar muito no seu máximo, e hoje o time não estava. Concordo com o Zé sobre o Galopo, né? O Zubeldia tem escalado o Galopo ali como um volante, meia. Hoje foi até um volante mesmo, ele e o Alisson, em alguns momentos até revezando, o Alisson saindo, ele ficando. E para mim o melhor momento do Galopo no São Paulo foi jogando lá na frente quase como um atacante, até como centroavante ele foi bem em alguns momentos, com o Rogério. O Galopo foi artilheiro do Paulista do ano passado e algumas vezes ele jogou de centroavante porque já não tinha uma reposição ao Caleri. Caleri teve algumas contusões e ele jogou ali. Ele é um bom finalizador. Eu não vejo o Galopo como um bom armador, articulador. Eu acho que o Galopo é um cara para jogar até mais perto do gol e talvez na ausência do Caleri pode até ser uma melhor alternativa para ser o 9 ali. Porque quando ele jogou nessa função ele foi bem. E aí o Bobadilla, que vinha bem, hoje foi poupado. E não tem o Pablo Maia, não vai ter o Pablo Maia por algum tempo. Então, não foi um bom jogo, não. Foi um jogo abaixo, mas acho que a parte física, que é muito importante para esse time, pode ter tido um peso aí por ter feito um jogo na segunda-feira. Muitos erros na tomada de decisão do São Paulo. E fica a pergunta para vocês, José Manuel de Barros, Piperno, Bruno, será que esse foi o pior jogo do São Paulo desde a chegada do Zubeldia? Estou tentando aqui lembrar os jogos, né? Acaba de chegar o Zubeldia, mas ele teve a vitória contra o Barcelona de Guayaquil. O Atlético Goianiense não vou considerar porque não era ele que estava no banco. Não era ele que estava no banco. Ele chegou a acompanhar o jogo,
Foi até Goiânia, mas não chegou a dirigir a equipe. Mas começou com o Barcelona de Guayaquil. Esse Barcelona de Guayaquil venceu lá por 2-0. Aí teve um empate contra o Palmeiras, no Morumbi. Venceu o Águia de Marabá com o time reserva 3-1. Venceu o Vitória 3-1. Cobressal 3-1. São Paulo e Fluminense, 2 para o São Paulo, 1 para o Fluminense. E agora esse empate 0-0. Dá para considerar que esse foi o pior jogo até aqui do Zubeldia no comando do São Paulo, desde a chegada dele? Eu acho que sim, acho que foi o pior, sim. E aquela coisa, né? A gente fala muito com o Pilhado aqui, que o Pilhado é muito empolgado, né? O Pilhado, ele tava... Quando o São Paulo ganha, o Zubeldia tá falando... É um bom início, claro que é um bom início. É Zubeldia é alegria. Não, é um bom início. A única coisa que eu tenho um jeito mais de manter o pé no chão, porque... ele é um bom técnico, é um cara que começa bem no São Paulo, não tô dizendo que não vai dar certo, acho que pode dar muito certo. E os primeiros jogos foram bons, dentro do que você pode avaliar em poucos jogos. Acho que é legal, ele veio e o time tá jogando bem a maioria dos jogos, tá conseguindo resultado, ótimo. É o que dá para fazer no início de trabalho, mas é um início. O problema de se criar uma expectativa muito grande é que depois você vai cobrar isso do cara. Se começar a botar na cabeça, não, agora é tudo diferente, agora o Zubeldia é um cara sensacional, você vai começar a cobrar do cara uma coisa que não foi ele que falou, não, eu sou demais, eu sou o melhor, eu mudei tudo. Ele não falou nada disso, as pessoas que estão falando isso para ele. Só que depois as pessoas vão cobrar dele o que os outros criaram para ele. Então isso que é um perigo. Calma, é um início, é um bom início, beleza. Então tem que ter só um pouquinho de calma, que senão depois, quando cair um pouquinho, mas não é tudo isso também. Já vão começar a atribuir ao cara como se ele tivesse falado. Então isso é perigoso. É bom ter calma, tranquilidade. Começou bem, ótimo, mas ainda tem muita coisa. Uma coisa que precisa ser avaliado, por exemplo, ele antes desses 2 jogos nessa semana, ele só tinha feito um jogo como mandante, que era contra o Palmeiras, em circunstâncias especiais, né? Tinha acabado de chegar. Mal treinou o time. Contra o Palmeiras, que vem ganhando tudo, tem um mesmo treinador há todo tempo, um time muito bem entrosado. Então, claramente, ele fez um jogo de segurança ali para não perder o jogo. Esse aqui é o primeiro clássico, jogando em casa, não vamos perder. Ok. E os outros jogos todos foram como um visitante. Eu falei, vamos ver, é um desafio os jogos em casa, os jogos no Morumbi, né? O time está vencendo todo mundo fora de casa, mas em casa ele vai ter que mudar um pouco, vai ter que achar soluções para propor o jogo, para eventualmente superar defesas bem fechadas. O Barcelona hoje não é questão de defesa bem fechada, é um time muito forte fisicamente e marcando muito, diferente daquele Barcelona molão, né, do jogo lá. O Barcelona no jogo lá parecia que nada com a vida, mole. Hoje não, time de pegada, um time que não dava espaços pro São Paulo. Eu acho que passa por aí. E para os caras um empate com o São Paulo no Morumbi, até pela circunstância do Barcelona de Guayaquil, já é eliminado, mas com a chance de disputar a Sul-Americana, é uma vitória. Sem dúvida. Uma vitória. Você pega, além dessa diferença do Barcelona, que contribuiu demais no jogo de lá, teve uma atuação muito abaixo, inclusive nessa pegada, nessa força física, que hoje, nessa questão física, ele quase superou o São Paulo, se não superou, né? E o São Paulo, concordo com o Bruno, sofreu muito nessa questão. Ele precisa dessa imposição física e ele parece que alguns jogadores bem desgastados que não conseguem mais entregar o que precisa.